Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevista com convidados super especiais. Os nossos convidados de hoje já estiveram presentes em outras edições do T-Move, inclusive no programa de estreia da segunda temporada, e agora retornam para encerrar esta temporada, o que para nós é motivo de muita alegria e satisfação. Então, hoje recebemos os professores Luciano Schuch, reitor da UFSM, e Jerônimo Tibuchi, pró-reitor de graduação. Professores, sejam muito bem-vindos no T-Move. Muito obrigado, Cida, por nos receber mais uma vez. A gente agradece a oportunidade de estar aqui para nós falarmos um pouco com os ouvintes, falar um pouco da nossa universidade, um pouco desse trabalho. É sempre bom estar divulgando esse trabalho que a nossa comunidade faz com tanto amor e carinho. Não, agora eu lembrando que o nosso programa na capacitação digital, o T-Move, já está com mais de 10 mil visualizações. O podcast que foi criado há pouco tempo, né? Ele estava como vídeo e nós abrimos, não sei como fala, mas como podcast, eu acho que há uns 2 meses, mais de 10 mil visualizações. Compartilho com vocês essa alegria do sucesso do T-Move. Bom, estamos quase terminando o nosso ano, que é um momento aquele que a gente reflete um pouquinho sobre nós mesmos. Aquela famosa frase do Heráclito de Éfeso, que diz que nenhum homem pode tomar banho no mesmo rio, porque não será o mesmo homem, nem será o mesmo rio. Estamos em constante transformação. Em que o Luciano de 2023 foi diferente do Luciano de 2022? Essa pergunta não é uma pergunta simples de responder. A gente está sempre em evolução, a gente está em constante aprendizado. Dá para dizer que quanto mais a gente se envolve com a nossa comunidade da universidade, com esse universo que é a universidade, de pessoas de todas as áreas do conhecimento, eu sempre brinco que a nossa universidade a gente vai estar lidando com o pessoal da dança, com o pessoal da engenharia aeroespacial, o pessoal da medicina, com o pessoal da terapia ocupacional, áreas completamente distintas. Isso é um aprendizado para nós gigantesco. Então dá para se dizer que eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a respeitar as diferenças de toda a nossa comunidade cada vez mais, porque esse é o papel da universidade, a gente poder aprender com todos, aprender com nossos estudantes, aprender com nossos técnicos de educação, aprender com nossos professores, nossos pesquisadores. Eu acho que esse é o grande papel, a grande diferença, estar sempre aprendendo e com humildade. Humildade de reconhecer que a gente comete erros. Esse erro nunca por intenção, mas sim por ação de tentar fazer, a gente acaba errando muitas vezes, mas dizer que a gente está em constante aprendizado. E com certeza o Luciano que termina esse ano é um Luciano muito mais, vou dizer, humilde, que aprendeu muito durante esse ano. E professor Jerônimo, a mesma pergunta, o que o Jerônimo de 2023 foi diferente do de 2022? Nossa, Cida, foi um ano de muito aprendizado, né? Foi um ano de escuta, foi um ano de muita realização, muita circulação, de conversar com pessoas, de ouvir pessoas
e de ver o quanto a gente pode contribuir a partir desse aprendizado com o outro, né, com o próximo e de colaboração. Então, talvez nada do que a gente fez nesse ano pudesse ter sido realizado sem colaboração. Então, eu me sinto bem diferente do que era antes. Sinto que aprendi muito esse ano, e esses aprendizados, eles pressupõem erros nossos também, né, acertos, né, e que desses erros, se a gente consegue se levantar e aprender e fazer algo melhor, é sinal que a gente se torna uma pessoa melhor. Então, acho que a partir disso a gente cresce, né? Também, a gente, enquanto gestor público, o gestor público também erra. A gente também comete erros de percepção, de avaliação. A gente busca cometer mais acertos, mas a gente também entende que aprende e revê os nossos posicionamentos em vários aspectos. Então, acho que a gente foi um ano de muito crescimento, e crescimento, inclusive, em termos de processos, né? De diálogo, de maturação de diálogos, de como esses diálogos foram sendo construídos, né, de opiniões diversas que a gente acabou gerando, o conflito dessas opiniões gerando ideias completamente novas e que possam realmente engrandecer e fazer crescer o ensino, a educação superior. Então foi um ano realmente de aprendizado. Acho que a palavra-chave desse ano foi aprendizado. O professor Luciano usou uma palavra importante, né, a humildade da gente de reconhecer nossos erros e acertos e de poder enxergá-las de uma forma mais sensível, né? Para que a gente possa sempre estar mudando. E com certeza o de 2024 ele vai ser diferente desse também. Com certeza. Ninguém gosta de errar, né? Mas o erro, ele faz parte da nossa condição de seres humanos, né? Mas a humildade é fundamental para reconhecer e seguir um outro caminho, até para poder construir novas coisas, o erro também, poder avaliar o erro e seguir novos caminhos. O ano de 2023, ele foi de muito trabalho, como os senhores, né, já mencionaram. Mas quais foram os desafios enfrentados neste ano de trabalho na reitoria, que o senhor poderia pontuar? Não foram poucos os desafios. A gente pode começar dizendo com a reforma administrativa nas unidades de ensino, criando secretarias integradas, e talvez seja um grande desafio dentro do serviço público, pessoas trabalhar junto. Então, quando a gente começa a unificar as secretarias, a unificar os setores, isso faz com que as pessoas tenham que trabalhar junto. Isso desacomoda as pessoas. Porque o jeito que eu fazia a vida inteira, o jeito que eu organizava, é diferente do jeito que o meu colega organizava. Mas como cada um estava num setor, não tinha problema. Agora está todo mundo junto, a gente tem que começar a padronizar mais, entender, compartilhar. Esse foi um grande desafio, a gente vem trabalhando ainda na reforma administrativa das unidades de ensino e das pró-reitorias. Então esse trabalho já passou na Prograde, foi uma das primeiras que fez a reforma administrativa, e eu tenho certeza que a Prograde de antes e depois, agora a nossa está muito melhor do que era antes. E assim as unidades de ensino também estão passando por isso e as outras pró-reitorias estão caminhando. A criação da pró-reitoria de inovação, empreendedorismo, que foi outro grande desafio que foi feito, a gente conseguiu chegar e aprovar também neste ano. Uma outra grande conquista para a nossa comunidade, que a gente não pode estar no momento agora, a própria questão do vestibular, o retorno do vestibular para o processo seriado, que foi outro grande debate que houve durante esse ano, o ano passado e esse ano todo, que teve esse grande debate e se chegou numa decisão dos nossos conselhos de que o retorno, a gente está nesse momento agora no período de inscrições, então já chamar todo mundo, a gente pode até falar depois sobre isso, de chamar a nossa comunidade a se inscrever até o dia 22 no nosso processo de ingresso na universidade, agora o processo próprio. Então esse é um grande desafio que a gente tem de mostrar para a comunidade as formas, né, professor Jerônimo, de ingresso na universidade, que são diversas formas de ingresso, e cada vez mais nós permitir que pessoas consigam, e não importa, as mais diversas pessoas possam entrar na nossa universidade, e pensando sempre nesse aluno de baixa renda que vem, o quilombola, o negro, a questão toda das cotas que a gente tem na universidade como sendo isso uma bandeira na nossa universidade, foi toda uma discussão muito grande que a gente teve, e agora dizer que a gente está num processo já de implantação, isso dá muito orgulho para nós. Outras pautas também que a gente não pode esquecer, que a gente sempre buscou e discute essa universidade de excelência, que todo mundo fala, e sempre é questionado a gestão por falar em universidade de excelência, mas quando a gente fala em universidade de excelência, é isso que a gente está dizendo, é uma universidade que consegue mostrar para a sociedade para que veio. Ou seja, uma universidade que ela é inclusiva,
mas uma universidade que busca, através da extensão e inovação, levar o que tem de melhor da universidade para até a comunidade. Então, os exemplos do projeto do Geoparque Quarta Colônia e Caçapava do Sul são grandes exemplos da extensão presente nas comunidades. A pesquisa, nós sendo coroado com grandes reconhecimentos nacionais e internacionais. Então, isso mostra também essa universidade que ela faz a extensão junto à comunidade, pensando lá no exemplo, no progredir, que é capacitar pessoas do CAD único. Ao mesmo tempo, essa universidade consegue ser a universidade que consegue ser a melhor da América Latina, nas ODS número 1, erradicação de fome, pela pesquisa que a gente faz. Ou seja, a gente está trabalhando com pesquisa de ponta e, ao mesmo tempo, pensando na pessoa de baixa renda. Então, essa universidade que é empreendedora, então, esse desafio de ter uma universidade empreendedora e inovadora, mas que nunca deixou de lado a extensão e a questão de inovação social, com a incubadora social que acontece, que faz um papel gigantesco de nós emancipar as pessoas, e sempre digo no nosso entorno. Essa universidade que olha para o entorno e diz, olha, nós temos que fixar as raízes no entorno, mas ao mesmo tempo a gente pensa em problemas globais. Eu acho que esse foi o nosso maior desafio, reforma administrativa, mudança da forma de ingresso e uma universidade que consegue ser empreendedora, inovadora, sem nunca deixar o lado da inclusão social e da transformação pelos que mais precisam desse conhecimento. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E só para finalizar um ponto, ainda que nós estamos fechando, a questão de nós discutirmos encargos docente, né, professor Jerônimo, discutir como te dar transparência a tudo que os professores estão fazendo, professoras na nossa universidade, da transparência. Esse é um grande desafio que a gente tem ainda, estamos discutindo, e também finalizando esse ano também discutindo o PGD, que é outra questão de mudança, de nós não termos mais o ponto na universidade, não temos mais o controle por hora, e nós mudarmos completamente a forma de gestão através do desempenho dos nossos servidores. Ninguém mais ficar preso por hora de trabalho, mas sim a sua entrega. O que eu estou entregando, o que eu estou fazendo para melhor servir a sociedade. Então essas são mudanças de cultura que a gente está discutindo, fechando o ano com esse trabalho, e vamos ainda ter muito debate na universidade. E eu sempre digo, uma universidade onde não tem dissenso, não tem discussão, não tem o debate, ela pode ser qualquer coisa, menos uma universidade. Com certeza. Que interessante essa questão dessa mudança de olhar na questão das horas trabalhadas, dos encargos, né, dos professores. Realmente eu acredito nisso, né, nessa mudança do olhar, e isso tem o mundo inteiro, né? Tem pesquisas e demonstrados que às vezes o bem-estar do servidor ele influencia diretamente na qualidade do trabalho, e isso é demonstrado por pesquisas. Então, que bom saber desse olhar, de vocês estarem pensando nessas questões, esse olhar para o servidor, tanto professor como técnico. Muito bom. Professor Jerônimo, quais os desafios da Prograde? Muito bem. Primeiro dizer que essa palavra ela é fundamental, Cida, desafio, né? E esse desafio ele se faz com diálogo, né? Então, eu acredito muito na nossa gestão e sou eternamente grato ao convite do professor Luciano para a gente poder desenvolver esse trabalho. Eu lembro que esses desafios, assim, eles fazem parte, eu acho que, do nosso DNA. Quando eu conheci o professor Luciano, estava na Pró-Reitoria de Graduação, eu era coordenador de planejamento acadêmico, a primeira vez que ele veio conversar sobre realmente a preocupação com um cômputo de encargos didáticos relacionados aos docentes. E aí essa conversa foi que desencadeou uma mudança de sistema para que a gente conseguisse enxergar claramente. Hoje os encargos são enxergados de uma forma clara dentro da instituição. Passou muito pelo professor Luciano na época que era diretor da unidade, era diretor do Centro de Tecnologia. E ao longo disso, essa coisa de aceitar desafios é a gente não se acomodar também com o que é posto, né? Então, quando a gente ouve uma resposta, sempre foi assim, não tem nada mais instigante para mim porque de dizer o seguinte, olha, mas se sempre foi assim, não dá para a gente evoluir, não dá para a gente conversar, não dá para a gente dialogar para a construção. Eu acho que um pouco isso também passou por nós dentro da Prograde. Eu diria assim que teve dois flancos muito importantes, né, dentro da Prograde.
A mudança do ingresso, que a gente vem discutindo há 1 ano e meio antes, foi discutido com toda a comunidade, com todas as unidades, e que a gente pudesse conversar de uma forma clara nos seminários de regulação e planejamento acadêmico aonde nós estamos, como está a nossa evasão, né? Como está o nosso processo de evolução. Claro que a evasão como um dado sozinho, ela não diz muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo isso desacomodou as unidades no sentido de pensar, mas eu posso melhorar esse preenchimento, eu posso melhorar o projeto pedagógico desse curso, eu posso ir além desses elementos todos, né? Então, esse processo ele fez com que a gente colhesse frutos muito positivos no sentido de melhoria dos PPCs. Aí a gente teve um resultado muito bom no ENAD. O nosso ENAD ficou muito bem colocado, entre 4 e 5, a nota na maior parte do ENAD. O nosso recredenciamento com conceito 5 foi uma marca, acho que importante no ano de 2023, e a maior parte dos nossos cursos também com 4 e 5. Isso é fruto de um trabalho onde a gente uniu esforços entre várias pró-reitorias. Estava lá a pró-reitoria de planejamento, estava outras pró-reitorias ouvindo pessoas distintas, analisando o ingresso, desde antes do ingresso, o pré-ingresso, que seria ali o descubro, janela aberta, né? Os processos de ingresso, a permanência enquanto os nossos cursos e a sua adaptação ao mundo do trabalho, a diplomação e os próprios egressos. Então, esse ano a gente também encerra o ano com uma política de egressos, com uma política de acessibilidade aprovada. Então, nesse sentido, além do ingresso, a gente teve essa questão do ensino de excelência. E como falou o professor Luciano, o ensino de excelência não é somente um índice, né? Ele é mais do que isso, é a possibilidade de abrir para o diálogo, é a possibilidade de ter conversação e de resiliência nos nossos cursos também. Eu acho que esse foi um crescimento bem importante. Um outro lado também, que a gente conseguiu com a criação da ProInova, trabalhar com todas as coordenações do curso, chefias de departamento, direções de unidade. Trouxemos até os pró-reitores do Brasil para cá, foram 122 pró-reitores, onde a gente conseguiu fazer com que eles discutissem também inovação dentro do ensino. E a partir disso foram ações propostas pela Pró-Reitoria de Inovação, onde a gente hoje tem um número muito maior de disciplinas que trabalham a inovação, ciência e tecnologia dentro de todas as graduações, independente da área, mas também a gente consegue pensar o que seria uma ação inovadora no ensino, nas metodologias aplicadas. Então também foi um ano de grande transformação nesse sentido, no que tange ao papel da ProInova e da parceria que ela fez também com as pró-reitorias finalísticas, com a PRPGP e com a Prograde. Eu diria que esses dois flancos assim, eles foram muito importantes porque a gente teve um aprendizado muito grande e se discutiu, se dialogou de uma forma muito interessante. Essa abertura para o diálogo, ela é importante. E claro que isso se dá também, às vezes a gente tem que enfrentar algumas coisas, né? Compreender diferenças, compreender que nós somos diversos dentro dessa grande unidade que é a nossa UFSM, e que na grande maioria a gente também precisa, com as ideias iniciais, elas nunca são iguais, né? A gente vem com uma ideia inicial, mas a gente transforma essas ideias a partir dessa colaboração constante. Eu estou na universidade há pouco tempo, né? Dia 7 agora de dezembro, vão fazer 2 anos que eu estou aqui. Mas a UFSM sempre esteve presente no meu imaginário, era meu sonho estar aqui. Entrei pelo Parfor, no curso de História, depois o doutorado foi aqui e a realização foi ser chamada no concurso para pedagoga. Mas eu vejo que esse olhar, essa percepção das pessoas é muito forte aqui. Como diz o Paulo Freire, como escreveu o Paulo Freire, que em educação não podemos esquecer que estamos lidando com gente, que parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes a burocracia acaba, né, se sobressaindo ao lado humano. E o que eu vejo que é uma característica muito forte aqui da UFSM e que vocês, os senhores, mantêm isso da percepção da pessoa, do aluno, do professor, do servidor. Não me sinto, como servidora, eu não me sinto apenas uma matrícula. E eu acredito que as pessoas
se sintam assim. Os alunos não são apenas uma matrícula, eles são alunos. Na fala de vocês é perceptível esse carinho, essa atenção ao ser, à pessoa, àquela gente que está ali. Então, assim, realmente, eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição. Eu precisava realmente fazer essa, essa colocação. Professor Luciano, este ano o senhor realizou viagem à China para fortalecer a cooperação acadêmica científica entre os dois países. A missão também objetivou estabelecer redes de intercâmbio com as universidades e os institutos de pesquisa da China. O que nós podemos esperar dessa parceria entre a UFSM e universidades chinesas? Essa missão que a gente fez foi uma missão muito profícua, que houve algumas universidades brasileiras que participaram. A professora Marta, também a nossa reitora, esteve agora, há 2 semanas atrás, também numa missão na China, também que é consequência da nossa primeira. As duas a gente foi convidado pelo governo da Universidade Chinesa para estar lá. Isso é uma caminhada que a nossa universidade vem fazendo e já definiu como a estratégia da internacionalização, a gente se preocupar com, primeiro, o nosso entorno, que é a América Latina, o Cone Sul, aqui com Argentina, Uruguai, Chile, todos esses nossos países aqui do nosso entorno, Paraguai, e ao mesmo tempo os países dos BRICS. E a China é o nosso grande parceiro também agora. Dá para dizer projetos que já vêm acontecendo. Então a gente já tinha algumas parcerias que vêm acontecendo, como um radar meteorológico que foi instalado aqui na nossa universidade. Nós temos uma parceria com uma grande empresa que tem trabalhado com a questão de sistema fotovoltaico, mobilidade elétrica também com a nossa universidade. Nós já temos algumas antenas que são instaladas na época do INPE há mais de 20 anos, parceria com o governo chinês junto à nossa universidade. Então, essas parcerias vêm consolidando cada vez mais a nossa relação, nós com a China e a China com a gente. Então, o que a gente conseguiu deste trabalho? A gente consolidou também a questão de nós fortalecermos cursos de línguas mandarim chinesa e português para os chineses. Então, a gente está instalando agora, está sendo importado equipamentos, estamos instalando uma sala via o Instituto Confúcio, o Smart Classroom, o primeiro do Brasil vai ser instalado na nossa universidade, uma sala toda tecnológica, e vai vir professores e professoras chineses vão vir para cá para ministrar os cursos aqui. Então a gente já tem o espaço físico e está sendo importados os equipamentos, e nós vamos estar também mandando professores nossos para ensinar português lá. Então a gente vai ter esse intercâmbio de estudantes também, e a gente tem trabalhado também aí sim agora uma construção para nós conseguir tentar a dupla diplomação. Que a gente já tem alguns casos que a gente tem feito já com alguns países europeus e também agora tentar com a China. Claro que a gente tem uma grande dificuldade, a língua. O mandarim não é uma língua fácil, diferente quando a gente pensa em alguns outros países que o inglês é uma língua quase universal. Na China, o inglês não é uma língua universal, porque eles têm até uma barreira em relação ao inglês. Então, até na nossa missão foi uma questão muito peculiar. Nós não falávamos inglês. Ou a gente falava português com tradutor, ou tinha que falar em mandarim. E como não falava em mandarim, sempre falava português com tradutor. Então, por mais que as pessoas falassem inglês, eles preferiam que não falasse. Uma questão cultural deles, porque a cultura, a língua deles é o principal instrumento que eles têm, é a língua. Então, para que usar uma língua estrangeira se a gente pode estar usando? Se a gente quer intercâmbio com o Brasil, nós vamos usar o português. Então eles deixaram muito claro isso para nós, e então a gente já está acontecendo essas parcerias. Então a gente assinou praticamente, já estão assinados e já passaram para os nossos conselhos quase 10 protocolos de intenções de parcerias que estão acontecendo muito nas áreas das agrárias, porque é uma questão que nós somos uma grande potência de tecnologia no agronegócio. Quando eu digo nós, Brasil, né? Não nossa universidade, como Brasil, como sendo um grande exemplo para o mundo de produção de proteína animal e vegetal, preservando o meio ambiente. Por mais que a gente tenha problemas ambientais, o professor Geraldo é um grande especialista, nós somos um exemplo da produção ainda sustentável, que a gente não desmata. Claro, podia desmatar menos ainda, mas não desmata quanto outros países para produzir. Então, eles querem ver como fazer, como levar esse modelo para a China também. Então, essa é uma área muito forte, é uma área de línguas muito forte, e alta tecnologia também
que eles têm parcerias com nós, com o Centro de Tecnologia também. Então as portas estão abertas com diversas universidades e a professora Marta foi lá e já voltou com outros protocolos de intenções também em outras áreas. Então dizer que nós estamos hoje uma das universidades que mais parceria tem com as universidades chinesas, a Universidade Federal de Santa Maria. Isso dá motivo de muito orgulho de nós estarmos junto com a segunda maior potência do mundo hoje, sendo visto como um grande parceiro de desenvolvimento de parcerias e tecnologia. Isso é importantíssimo. E a possibilidade de intercâmbio também, a possibilitar para que os alunos, né, os acadêmicos, possam conhecer uma cultura tão diferente, é uma vivência sem igual. Professor Jerônimo, no final de outubro, o senhor foi eleito para a presidência nacional do Fórum de Pró-Reitorias de Graduação, a FORGRAD, e assumirá a presidência em 1º de janeiro de 2024, para um mandato de 2 anos. Quais são as suas perspectivas para o cargo? Olha, Cida, eu creio que seja importante que a UFSM, ela é uma referência no país, isso é importante a gente dizer isso. E a gente diz isso também com muita tranquilidade, né? Ou seja, uma universidade que está no interior do estado do Rio Grande do Sul, mas que tem esse olhar de inovação, que tem esse olhar para o futuro e que desenvolve uma série de elementos. E realmente a gente começou a se dar conta disso. E a gente foi bastante encorajado também pelo professor Luciano no sentido de, olha, se nós temos esse potencial, por que não auxiliar? Por que não ajudar? Por que não ajudar até mesmo o próprio Ministério, né, no desenvolvimento das suas ações? Isso foi algo que foi surgindo de uma forma muito natural. Primeiro, a nossa sistematização de dados, né? A Pró-Reitoria de Planejamento, ela cria um sistema, o nosso portal de indicadores, todos podem acessar, que a gente não vê em outras instituições nesse formato, a forma com a qual ele é apresentado. E aí, discutindo com outros pró-reitores, enfim, a gente vai trazendo à tona justamente esses processos, dizer por que não unir esforços entre diversas instituições. E aí a formação de redes, né? A Andifes é um bom exemplo disso, né? A Andifes, ela tem aí 35 anos de uma formação de redes. O FORGRAD, ele surgiu até mesmo antes da Andifes, foi um dos primeiros fóruns a ser criados, porque justamente os gestores de instituições de ensino superior precisam de uma ajuda conjunta, precisam de um processo de colaboração. Porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos os mesmos anseios, as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, e também a gente busca soluções em parceria. Então, para o Ministério da Educação, por exemplo, contratar uma empresa de fora, às vezes não resolve o problema, às vezes o problema está ali realmente em servidores que desenvolvem soluções e que podem trabalhar em conjunto, a Federal de Santa Maria com a Federal do Rio Grande do Norte, com a Federal da Paraíba, e outras tantas buscando soluções em conjunto para a resolução dos problemas. Então eu vejo realmente como uma oportunidade de colaborar. Essa minha experiência no COGRAD, esse um ano que passou, foi uma experiência muito, muito forte e importante, aprendi muito, mas principalmente de ouvir e buscar soluções. Então, muitas ideias que nós tivemos aqui, a gente tira dessas mesas de discussões. Olha, mas lá na minha instituição a gente faz isso. O professor Luciano participa ativamente da Andifes e diz, olha, aquele outro reitor faz dessa forma. Então a gente troca essas ideias e evolui e dá as mãos. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito positivo no Brasil, no sentido de formação de redes. E essas redes, elas são potentes e só quem tem a ganhar é toda a rede pública de ensino. Então, ocupar esses espaços é uma coisa importante no sentido da nossa evolução. A gente tem também aí o professor Rafael Lázari, né, que está muito atuante no Forplad. Acho que todos aqueles nossos da gestão da administração central são atuantes porque sentiram essa necessidade de trocar essas ideias, de trazer esses elementos de inovação e poder colaborar. Então eu espero realmente que nesses 2 anos a gente possa construir essas oportunidades e não deixar passar essas oportunidades de colaboração em conjunto. Eu acho que isso é o mais importante. Eu mais aprendo, né, tento contribuir, mas aprendo muito com os colegas nesse processo de formação de redes. É um compartilhamento de conhecimentos, de experiências. Isso. Sempre mostrar o protagonismo da nossa universidade. Quando nossos pró-reitores, nossos gestores começam a participar desses fóruns nacionais,
é a Universidade Federal de Santa Maria que está lá, é a voz da universidade que está lá. Então a gente só tem que agradecer aos nossos pró-reitores que estão participando, o próprio Condetuf, que trabalha com toda a questão dos sinos das escolas vinculadas. Hoje nós temos também o professor Marcelo, a professora Marta do Colégio Politécnico, estão participando da direção. De vários exemplos, é nossa universidade participando das discussões nacionais. E eu sempre tenho que ser muito orgulho de ter essa equipe qualificada colaborando para a gestão educacional, política do nosso país. Muito bem. Infelizmente eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas rapidinho voltamos com o professor Luciano Schuch e o professor Jerônimo Tibuchi. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença dos professores Luciano Schuch e Jerônimo Tibuchi. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. No último dia 1º de dezembro, abriram as inscrições para o vestibular de 2024 e para o processo seriado, mudando a forma de ingresso que antes se dava 100% pelo Enem. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que significa e representa a volta do vestibular para a nossa comunidade? Eu acho que o professor Jerônimo tem toda a propriedade para falar, mas dizer que o retorno do processo vestibular e do processo seriado para a nossa universidade, é a gente voltar para nossas origens. Nós pensar que a universidade é uma universidade federal, pensa sempre em problemas globais, pensa no país inteiro, mas ela tem um olhar para a sua região. E quando a gente volta a esses processos que a gente começa a discutir lá no ensino médio com as escolas, desde o primeiro ano, para aquele aluno, e principalmente aquele aluno da periferia, aquele aluno de baixa renda, que é o aluno que acaba desistindo, não conclui o ensino médio, a gente está lá desde o primeiro ano discutindo com ele, mostrando a possibilidade. Olha, a Universidade Federal de Santa Maria é o teu lugar. O teu lugar é estudar na nossa universidade, estudar nessa universidade de excelência, essa universidade diferenciada. A gente começa a criar, aumentar o horizonte desse jovem que muitas vezes, por questões sociais, acaba abandonando os estudos. E a gente diz, olha, tem como estar junto com a gente nesses 3 anos para poder ingressar na nossa universidade. Então, esse é um caminho, nós conseguimos resgatar esse aluno. E eu sempre digo, o processo seriado e o vestibular, ele acaba ajudando esse nosso entorno. Pessoas que teriam dificuldade de se deslocar para poder ir fazer essa questão de uma prova, ele tem essa possibilidade de estar muito próximo, vir para dentro da universidade, conhecer a universidade, estar junto, e um aluno que vai estar muito mais vocacionado. Então, esse é o retorno, regionalizar a universidade, porque a gente não pode também esquecer que, no passado, a gente tinha poucas universidades e institutos federais. Hoje a gente tem no nosso Rio Grande do Sul, no país inteiro, eu sempre dou exemplo na Amazônia, que há pouco tempo a gente não tinha universidade, hoje tem 12 universidades e institutos federais na Amazônia. Só na Amazônia a gente tem 12. Então, a questão do aluno querer vir de lá da Amazônia para estudar na nossa universidade, ele pode. O SISU, a gente segue com o SISU, mas a gente tem agora mais o processo vestibular e o seriado. Então, isso a gente quer também dar mais possibilidades. Então, isso foi uma grande conquista e dizer para toda a nossa comunidade que é um processo que tem constante avaliação. A gente vai estar avaliando ele periodicamente para verificar qual o processo que vai ter melhor resposta para a nossa comunidade, que vai fazer com que o aluno esteja mais engajado, que o aluno tenha maior retenção na nossa universidade, e o que a gente mais quer, no fundo, é que o aluno se forme, que a taxa de sucesso, que é o nosso grande objetivo. A universidade é ver o nosso egresso
atuando no mundo do trabalho. Então esse é o objetivo de nós estarmos aqui, é para isso. E quando a gente diversifica essa forma de entrada, a gente fica muito mais tranquilos, que tem mais possibilidades das pessoas entrar. E dizer que, então, já te chamar todo mundo a se inscrever, busquem a nossa universidade até o dia 22, participar desse processo, fazer as inscrições, que as oportunidades estão aí e são quase 2.000 vagas sendo ofertadas no processo vestibular, certo? E mais no processo seriado. Vou passar a palavra para o Sr. Jerônimo, que é o nosso grande, que eu vou dizer assim, que esteve à frente desse processo, na período da graduação, foi quem mais batalhou para a gente chegar nesse momento de ter o processo e é quem está à frente também dessa árdua atuação de colocar o processo vestibular e seriado depois de um longo período sem realizar essas provas. Está acontecendo agora, vai acontecer agora no dia 13 e 14 de janeiro, vai acontecer nos nossos campos, Santa Maria, Frederico, Palmeira, Cachoeira do Sul, mais ainda que vai acontecer ainda em Curitiba, Florianópolis, São Jerônimo. Então é uma logística gigantesca. Na verdade, ampliou as possibilidades, né? Exatamente, esse é o nosso grande desafio, ampliar as possibilidades das pessoas buscando a nossa universidade e dizer que o SISU, junto com o Enem, continua. Então a gente mantém os sistemas e tem mais possibilidade. Professor Jerônimo, essa é contigo. Muito bem, obrigado, professor Luciano. E dizer que a gente não faz nada sem uma equipe boa, né? Sem parceiros que são muito importantes, né? E nesse momento em que eu estou aqui conversando com vocês também, nós estamos lá capacitando a nossa comissão de ingresso acadêmico, está lá o professor Félix, né? O professor Félix está à frente do ingresso na universidade, ele é o coordenador de planejamento acadêmico, nosso pró-reitor adjunto, e que tem trabalhado intensamente. Hoje daria para dizer que nós somos aproximadamente 500 pessoas envolvidas entre ingresso e seleção. Ingresso a gente entende como os processos de confirmação de vaga e matrícula, e seleção nós entendemos como todo o processo de elaboração de provas, elaboração de questões, revisão de questões, enfim. Na realidade, a gente nunca perdeu esse DNA, né? Nós continuávamos elaborando provas de questões, fomos dos primeiros no país a ter um processo seletivo indígena próprio, elaborando questões para processos como música e dança bacharelado, elaborávamos as nossas próprias questões em relação ao concurso de servidores e mantínhamos um espaço especial para isso hoje do Núcleo de Ingresso e Seleção Acadêmica, que está aí a cargo do professor Félix e do Tarcísio também, que tem auxiliado nesse processo. E dentro dessa perspectiva, esse local ele foi preservado. É um local que tem cofre, que tem salas específicas para elaboração de conteúdos, enfim. A gente se manteve durante esse período sem vestibular e seriado, muito preocupado com os processos de ingresso, com a confirmação de vaga, que a gente conseguiu informatizar completamente esse processo, sendo referência no país. E agora a gente volta os olhos para o processo de seleção e ingresso e reativa esse contato com a educação básica. Uma coisa bem importante que o professor Luciano colocou é que esse contato com a educação básica ele é primordial para vários processos nossos. Para a geração de campo de estágio, então nós estamos gerando aí em parceria com a AVMB e outros setores um ecossistema de oportunidades que vai envolver estágios e geração de empregos, que é uma parceria também com a Proinova. Então a gente entende que quando a gente se aproxima da educação básica, esses processos eles fluem. E aí não é uma aproximação somente no PIBID, no residência pedagógica, é uma aproximação no nosso processo de ingresso mesmo. E foi algo que a gente discutiu muito com a comunidade, no sentido de que se somos universidade enquanto unidade, na diversidade, somos diversos mesmo, né? Ao mesmo tempo também aqueles que nos procuram são distintos, são diversos. E seria também muita ingenuidade nossa pensar que um único processo de ingresso dá conta de tudo. Então a ideia de que se nós somos diversos e a nossa comunidade é diversa, a necessidade que a gente tem de possuir diversos processos de ingresso. Então, por exemplo, é notório que o Enem ele é um processo que tem uma faixa etária, né? O Enem ele vai até 27, no máximo 25, 27 anos, as pessoas que realizam, a grande maioria das pessoas que realizam o Enem. E você tem também uma camada de pessoas que estão estudando depois dos 30 anos e que querem buscar a universidade, que querem participar. Então a gente atuou em dois flancos. Primeiro, permitir que houvesse um ingresso diferenciado, como a própria realização de uma prova do vestibular,
e também permitir que aqueles que terminassem o ensino médio pudessem cursar 2, 3, 4 disciplinas. Agora a gente tem essa possibilidade a partir de uma resolução também do aluno especial, que antes era somente aquele que tinha ensino superior. Então a gente foi modificando os caminhos de acesso e de contato em um período que não é um período fácil para a educação superior, onde a busca pela educação superior tem diminuído. Mas a gente também tem que fazer esse exercício de reflexão e dizer que talvez uma parcela dessa responsabilidade é nossa, né? É nossa de buscar sempre se aproximar, de buscar realmente que esses muros eles caiam, né? No sentido da gente se conectar com a educação básica. O processo seletivo seriado é algo muito bonito nesse sentido. Você acompanhar esse estudante desde o primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro, né? Então, o vestibular, ele trouxe algo... a gente fez o extraordinário e já pôde sentir isso, né? A gente lotou a universidade com 10 mil pessoas aqui dentro e a gente já pôde sentir o envolvimento, o engajamento, as escolas aqui dentro, né? Então, essa discussão, ela é uma discussão que volta de uma forma muito salutar. E hoje, a gente, pensando nas cidades, o quanto nos recebem bem, né? Hoje a gente tem algumas cidades que são mesorregiões que nós estamos reativando. Porto Alegre, Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, né? Então são as mesorregiões que nós estamos atuando para aplicação do processo seletivo seriado e também aplicando o processo seletivo seriado nos nossos campi. Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul, Santa Maria. Da mesma forma, o vestibular ele é aplicado nos campi, né? E também em Florianópolis e Curitiba, que também aplicam tanto o vestibular como o processo seletivo seriado. Então a gente criando essa rede, nós retroalimentamos a região sul. Outra coisa importante que o professor Luciano falou. Em 2002, nós éramos 22 instituições federais de ensino superior. Hoje nós somos 70. E aí, esse número aumentando, isso traz também essa possibilidade de evitar também um deslocamento tão grande. Claro que o deslocamento vai se dar em cursos concorridos, né? Pode-se dar esse deslocamento, continua o SISU para isso. Mas a gente consegue atender regionalmente. E isso a gente tem discutido não só na educação presencial, mas na própria educação à distância, né? Para que polos tão longe se são várias universidades no Rio Grande do Sul que podem ter áreas de abrangência, né? Que podem ter um deslocamento mais fácil. Então a gente tem trabalhado em cooperação, conversado de uma forma muito efetiva. O retorno do vestibular e do seriado para nós significa um recomeço de uma história muito bonita com o contato com a educação básica. Para vocês terem uma ideia, a ativação que nós tivemos com as coordenadorias regionais, a gente fez um evento aqui para praticamente 1.000 pessoas, envolvendo as coordenadorias regionais de educação, conectando as coordenadorias regionais de educação e dizendo, olha, que coisa boa a gente ter esse amparo. E não é um amparo no sentido da gente dizer que conteúdos vão ser dados, não. Os conteúdos e as habilidades, elas têm conexão com a BNCC. O que nós estamos fazendo é, olha, nós estamos montando um processo de ingresso onde a gente quer realmente ouvi-los. A gente quer ouvir de vocês, olha, o que seria interessante para a gente construir a nossa prova e construí-la de forma colaborativa. A gente teve uma boa receptividade na prova do vestibular extraordinário. E vamos ter, acredito que maior ainda agora, nesse processo que vai acontecer no dia 13 e 14 de janeiro. No dia 13 à tarde, a prova 1, equivalente ao primeiro ano do ensino médio. No dia 14, a prova 2, equivalente ao segundo ano, pela manhã do domingo. E pelo domingo à tarde, a prova 3, que é o terceiro ano, mais a redação. Também explicar para a nossa comunidade que o processo hoje em 2 dias é o padrão que a gente tem visto em praticamente todas as instituições. Ninguém faz mais processo de vestibular com 3, 4 dias, né? Ele é feito em 2 dias, é condensado e movimenta muito, né? A gente teve até, foi uma coincidência que aconteceu no vestibular extraordinário, a gente teve a FEICOP junto com o vestibular extraordinário e mais um concurso aqui. Então nós não tínhamos vaga nos hotéis, né? E agora, assim, hoje, né, as informações de hoje, nós já estamos estourando 5.000 pré-inscritos, ou seja, são 3 dias de abertura do vestibular, a gente já estoura 5.000 pré-inscritos. E algo impressionante que a gente lota a universidade com 10.000 pessoas, nós vamos precisar de 4 ou 5 locais que nós estamos providenciando, que em breve vai ser divulgado, para realizar no centro da cidade. Então a gente volta com aquele movimento, né, conversar com a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, para fazer toda essa logística. Então é algo bastante impressionante o quanto a nossa comunidade ela gosta, né, do vestibular, ela gosta dessa movimentação, porque Santa Maria respira
é uma cidade universitária, respira educação, respira ciência e tecnologia, né? Essa aproximação da universidade com a rede básica, eu acredito assim a ser essencial, é fundamental. Eu nasci, cresci, estudei, me formei, trabalhei 22 anos na educação básica em Santiago, 150 quilômetros daqui. Quando eu era adolescente, estudando na educação básica e filha de mestre de obras, a gente ouvia que universidade era coisa para rico, que a universidade pública era coisa para rico. Eu cresci ouvindo. E o triste é que eu, dando aula para o ensino médio, eu ouvia os meus alunos dizendo a mesma coisa. Então, essa aproximação da universidade com a educação básica é fundamental, até para que o menino, a menina que estão no ensino médio percebam que a universidade pública é para eles, é para todos e todas, que é possível. Ainda bem que eu não ouvi isso quando eu estava na educação básica, eu deixei entrar num ouvido e sair no outro. Mas quantos adolescentes introjetam essa ideia que a universidade pública é para rico? Então, essa aproximação é muito importante. O Descubra, eu acho assim um momento fantástico, é um momento extremamente democrático, né? Demonstrar que a universidade está aqui para eles. Esse espaço é para eles. Então, assim, realmente eu acredito nisso, na importância que isso tem. Acho que esse talvez seja o nosso maior desafio como instituição pública, essa conexão e mostrar para esse jovem, principalmente de baixa renda da periferia, que aqui é o lugar dele. O Descubra faz essa ponte, mas a gente tem o próprio planetário, o Viva Campus, o Jardim Botânico, para eles começarem a vir aqui entender que o Jardim Botânico, ali tem ciência, ali que está o trabalho do biólogo, da engenharia florestal. No planetário, quando tu vai lá, está a física, está a engenharia. Então, começar a mostrar a beleza da ciência, conhecendo o nosso Museu Gama Dessa no centro da cidade, que lá hoje tem uma exposição de paleontologia acontecendo lá dentro. Está lá no Capa, em Polese, São João do Polese. Então, mostrar essa universidade que abre as portas o ano todo para esse estudante que vem aqui e enxerga. Quando o estudante vem participar de um festival de atletismo que acontece no CEFT, alunos das escolas da periferia vão ali e primeiro pisam numa pista de atletismo nível olímpica, que nem a gente consegue correr lá, que não autorizam a gente, os estudantes conseguem ir lá correr. É lindo de ver isso. A emoção que eles estão de estar lá participando junto com nossos acadêmicos, nossos professores, conhecendo essa universidade. E aqui, ele sempre diz, aqui é o teu lugar. Tu está lá nas séries iniciais, mas já sabe que é ali que eu vou estar um dia, ali que eu vou me formar, ali que vai me transformar. Então, é criar, eu sempre digo, o nosso papel com esse jovem é mostrar esse horizonte. A possibilidade é sonhar. De sonhar. É isso aí. Aí o papel nosso, junto com os professores da escola básica, que tem um papel fundamental de nós mostrar esse sonho, mostrar que é possível. E depois que entra esse sonho dentro da cabecinha desses jovens, aí é só deixar florescer, que aí acontece a transformação e nascem grandes pesquisadores, grandes professores, grandes cientistas, grandes políticos, mas se a gente não colocar esse sonho e dar possibilidade, e tem que ser lá no começo, lá na condição jovens, mostrar esse sonho, eles lutam. E depois vão lutar através desse sonho, por mais que tenham dificuldades, eles conseguem sempre, tendo esse horizonte, que é nosso papel ajudar nessa transformação, com todos os nossos instrumentos que a gente tem para fazer isso. Você tem alguns aqui, mas tem diversos outros que colaboram com esse processo. Perfeito. Bom, então, quem está nos ouvindo e está louco para se inscrever no vestibular, como é que faz? Muito bem, nós estamos com as inscrições abertas até 22 de dezembro, tá? Também nós prorrogamos o período de isenção. O período de isenção vai até dia 15 de dezembro, para que as pessoas possam solicitar a isenção.
É Até aqueles que não têm condições. Isso, tem as normas no edital direitinho, né, que mostram, né, quais são as condições que eles precisam preencher para solicitar a isenção, né? E até o 22 é as inscrições gerais, né, do vestibular. Então, o conselho que a gente dá é justamente que as pessoas possam ler com atenção o edital, né, ver realmente em que cotas se enquadram, se é ampla concorrência, se enquadra dentro de uma cota específica. A gente teve uma mudança muito forte, e aí isso se soma à inclusão que nós estamos falando aqui, né? Hoje nós temos uma universidade muito mais inclusiva, precisamos caminhar mais, com certeza, é sempre avançando que se faz isso, mas hoje a gente avança aí com a lei de cotas, processo específico para quilombolas, para indígenas, para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, para atletas de alto rendimento, para medalhistas de Olimpíada de Conhecimento, para idosos, para pessoa com deficiência. Então nós temos vagas suplementares, as mais variadas, junto com todo o sistema de cotas, né? A Universidade Federal de Santa Maria foi uma das primeiras a trabalhar com cotas específicas. Ela começa nessa luta em 2007. Então é importante a gente pensar nesse nosso DNA, que ele é de ciência e tecnologia, ele é de inovação, mas ele é extremamente inclusivo. A UFSM ela tem esse trabalho inclusivo. Então a gente faz esse apelo a todas e todas, né, dessa inscrição até o dia 22 de dezembro. Nós temos o Fale com Unisa Prograde, né, que é um dos e-mails que está também circulando no edital, que é um e-mail onde você pode tirar dúvidas também nas nossas redes sociais, retirar essas dúvidas no Instagram, no Facebook, né, também no X, enfim, e nos outros locais onde se tem um acesso. Né, a gente tem todas essas plataformas justamente para chegar a esse acesso, né, para que você possa tirar as dúvidas sobre o edital, ler as documentações necessárias e efetivar com tranquilidade a sua inscrição. O pagamento da inscrição ele pode ser feito por Pix ou por boleto, né? E também o prazo de isenção, né, que se encerra aí no dia 15 de dezembro, e as inscrições, no geral, se encerram no dia 22 de dezembro. E é importante destacar, Maria, que 50% das nossas vagas é para aluno da escola pública. Por isso que às vezes a gente não tem essa noção, mas 50% das vagas são para alunos da escola pública. Ou seja, quem fez todo o seu ensino médio numa escola pública não concorre com quem fez escola particular. Então eles concorrem então 50%. Isso faz com que a universidade hoje tenha mais de 50% de alunos oriundos de escola pública, alunos de baixa renda dentro da nossa universidade. É uma universidade completamente diferente que nós tínhamos na época do vestibular passado, onde nós não tínhamos uma política de cotas e de cotas tão pujante que nem essa agora. 50% das vagas são para a escola pública. Isso muda o perfil do nosso estudante e, consequentemente, depois do nosso egresso. Nossa, que maravilha! Também no dia 1º de dezembro abriram as inscrições para o processo seletivo de cursos EAD. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse processo seletivo. Esse processo ele modificou um pouco, Cida, porque a gente também sentiu essa possibilidade de fazer um processo mais dinâmico, menos burocratizado, e hoje o processo ele não precisa mais da prova de redação. Então, por isso que ele se chama Processo Seletivo de Educação à Distância. Ele é feito hoje pelo score, pela média do ensino médio dos candidatos. Então, os candidatos apresentam as documentações necessárias, há também ali tabelas de conversão em relação a isso, e a gente pretende aí atingir um público muito maior a partir desse procedimento, onde esse estudante entrega a documentação e depois ele só vai ao polo, né, que é o polo que vai servir para ele como referência durante toda a trajetória dele no curso superior, e ele vai lá no polo e assina, né, a sua ficha, a sua declaração. Então é somente esse o procedimento que é feito. A gente tem aí o retorno de algumas licenciaturas que a gente já havia ofertado, né? Ele é um processo que foi programado sempre no ano anterior, então para ofertar agora em 2023, 2024, né? Ele teve que ter sido construído no final de 2022, início de 2023, e nós já estamos preparando, vem novidade por aí, cursos novos para 2025, onde a gente vai fazer a divulgação em 2024, né? Então a CAPES ela prevê essa estrutura de 50% serem na área da licenciatura, mas os outros 50% a gente está buscando cursos inovadores, né, e que possam ter engajamento e preenchimento de vagas. Há um estudo muito forte, a gente recebeu um representante da CAPES agora na semana passada para conversar sobre isso, um estudo muito forte sobre evasão desses cursos
e sobre possibilidade de ampliar o engajamento, né, relacionado a cursos à distância. A recente declaração do ministro, né, ela não se aplica ao sistema UAB CAPES. No início a gente ficou um pouco apreensivo, né, com a declaração, mas foi feito já um comunicado que ela não se aplica a essa perspectiva da UAB CAPES. Por quê? Porque a UAB CAPES, ligada às universidades federais, oferece cursos de excelência. Ela trabalha com uma tríade que é a universidade pública, com professores, doutores altamente qualificados, os polos dos municípios, onde os municípios assumem essa responsabilidade de ter um espaço com biblioteca, também com estrutura de computadores, com laboratórios de informática, enfim, e o fomento da própria CAPES, né, que busca essa interiorização e democratização do ensino através da educação à distância. Essa fala do professor Jerônimo, que ele conclui, é fundamental. Dizer que vem estudar com a gente nossos cursos à distância, porque são cursos de extrema qualidade, certo? Isso diferenciado no mercado, certo? Eu sempre fui um grande defensor do ensino à distância, né, na nossa instituição. Quando a gente passou pela questão da pandemia, a gente foi para o ensino remoto, houve um ataque muito forte ao ensino à distância. Eu disse, não. Na pandemia nós fazíamos o quê? Protegíamos a vida e fazia o que era possível com a parte educacional. Mas os cursos da UAB, a Universidade Aberta do Brasil, feito na nossa universidade, ele tem plataforma própria, professores qualificados, material diferenciado e um ambiente todo feito para esse aprendizado, diferente do que foi na pandemia. Pandemia e o que nós transformamos o presencial no remoto era o possível para enfrentar aquele momento. Mas o que a gente faz em relação aos nossos cursos à distância são diferenciados. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que a gente formou, dá para dizer, eu acho, também perto de 9 mil egressos formados já na distância da nossa universidade, tanto a graduação quanto no nível de especialização. A gente tem muito orgulho desses nossos profissionais que estão no mundo do trabalho hoje, atuando com muita qualidade, e os nossos cursos estão sendo avaliados, sempre são conceitos 4, 5 conceitos máximos. Então, às vezes tem cursos que tem a versão EAD, cursos de versão presencial, e às vezes o curso EAD tem conceito mais alto que o presencial. Isso tem que dizer, isso por quê? Porque tem pessoas dedicadas, que o professor Jean falou, qualificadas, doutores e doutoras trabalhando nesses cursos, com toda uma infraestrutura de apoio para dizer que o selo FSM vai junto e é um egresso da nossa universidade com a qualidade tão grande ou até maior que nos cursos presenciais da nossa universidade. Vem estudar com a gente, certo? Isso é importante. Quem está nos ouvindo e não tem condições de vir fazer uma graduação presencial, pode fazer EAD, lá no edital tem os cursos que tem e sai com a certificação da UFSM. Isso? Exato, sai lá com o nosso diploma da UFSM. Então, isso é muito importante. Vai levar esse nome, eu sempre digo, vai levar no coração a Universidade Federal de Santa Maria, uma das melhores e maiores universidades do nosso país. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. A gente vai estar no polo lá junto com vocês, na cidade de vocês, lá nessa questão do interior, mas não vai estar lá a universidade, junto com o município, junto com os professores que vão estar atuando, para a gente ter muita qualidade nesse processo de aprendizado que é o ensino à distância. Perfeito. E agora, como o nosso tempo está assim, ó, indo para o final, está se esgotando, o que os senhores esperam de 2024, tanto para a reitoria quanto para a pró-reitoria? Para a Prograde? Olha, a expectativa sempre de um ano é renovação, novo ciclo, mas de um projeto que vem acontecendo já há uns anos na nossa universidade, dessa universidade cada vez mais inclusiva, uma universidade cada vez mais diversa, uma universidade que mais acolhe. A gente tem um orgulho de dizer que a gente tem o nosso campus aqui na sede, nos fora da sede lindos, com um ambiente verde, com um ambiente assim onde a gente vai ter um lugar propício para ter a transformação das pessoas. Então, a gente diz assim, ó, a gente espera muito do ano 2024 e agora também com uma sinalização do governo federal de estar investindo, o governo federal respeitando a ciência, respeitando as nossas universidades, onde a gente consegue se posicionar muito melhor, sem esse conflito que existia até pouco tempo. Então, a gente cada vez mais está um ambiente que está florescendo, a gente está lançando a semente e está florescendo, na verdade, muitos resultados na nossa universidade. Então, a gente acredita que com o investimento do governo federal,
com a capacidade técnica dos nossos servidores, docentes de educação, com os nossos alunos, a gente só tem a dizer que vai ser um ano muito positivo para nós, com grandes resultados, né? E eu digo esses resultados, por mais que a gente esteja buscando o conceito 5, buscando essa universidade, mas resultado que para a transformação da vida das pessoas, para que essa ciência que é feita na universidade, a inovação, a pesquisa, saia da universidade e gere qualidade de vida, gere oportunidade para as pessoas. É isso que a gente quer para o ano 2024, que está vindo aqui, um ano que a gente vai estar lutando cada vez mais por uma universidade pensando nos problemas globais, mas vivendo o nosso entorno, vivendo o regional aqui junto com toda a nossa comunidade do nosso entorno, porque sem a comunidade do nosso entorno estar bem, a universidade não está bem. Então essa é a nossa grande filosofia, sempre diga nós com a comunidade, por isso que a gente fala tanto na inovação, na extensão, porque é quando chega mais rápido, mas tu não faz inovação e extensão sem uma graduação muito forte, sem nossos colégios muito fortes, sem uma pós-graduação, uma pesquisa muito forte. Então a gente tem que ter os nossos pilares para poder, sempre digo, transbordar para a sociedade e impactar a vida dela. Essa universidade quer em 2024 e contem com uma gestão que vai estar lutando por isso, que vai estar cobrando as mudanças, mas sempre junto com todo mundo. Isso aí, agradecer esse ano, né? Eu acho que a gente tem muito a agradecer ao que foi construído, as pessoas que colaboraram, as frentes de diálogo que nós abrimos, as redes que nós formamos, mas acima de tudo que a gente não perca nunca essa esperança e essa vontade de mudar. Acredito que o nosso líder que está aqui, o professor Luciano, sempre nos incentiva, né? Nunca tem uma conversa igual com o professor Luciano, a gente está sempre conversando e propondo algo novo e pensando, e isso realmente nos motiva, né? Então não existe rotina para nós, né? Então esse pensar e poder se reinventar é muito dessa inspiração de uma gestão que quer continuar e que enfrenta realmente os desafios, né? Então estar na gestão pública é enfrentar desafios. Se a gente tem uma missão, né, de uma educação de excelência, se a gente quer mudar realmente essa perspectiva para que mais pessoas tenham acesso, para que a gente faça uma educação de qualidade, aí é necessário esse transbordamento que falava o professor Luciano, e mais do que isso também, né, é necessário que a gente seja resiliente, que a gente seja perceptivo, que a gente compreenda as diferenças e compreenda realmente o papel da universidade. A nossa razão de ser é a comunidade. A nossa razão de ser é a sociedade. E é por isso que a gente labuta, é por isso que a gente trabalha, e é essa busca incessante que nos faz feliz, né? Então a felicidade ela está na colaboração, a felicidade ela está na comunidade. Não existe outra forma. Agradeço imensamente ao professor Luciano, ao professor Jerônimo. Desejo aos senhores que continuem com esse encantamento e que as pessoas que nos escutam também, encantamento pela vida, encantamento pelo seu trabalho, encantamento por si mesmo, encantamento pelo outro. Eu acredito que a gente se encantar com as coisas é não perder aquela característica de criança, que a criança se encanta com um bichinho, uma joaninha numa flor, um brinquedinho, um galinho de árvore. A criança é encantada. E eu acho que essa característica é fundamental a todos nós. Então eu desejo a vocês que continuem, porque na fala deu para perceber que vocês são apaixonados, encantados pela UFSM. Então que vocês continuem com esse encantamento. E que também desejo isso aos nossos ouvintes, que cada vez mais se encantem pela vida. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. Agradeço a parceria, o trabalho colaborativo, o pegar junto do Jean e da Luísa, companheiros nessa caminhada da segunda temporada do TEMOV. E eu estava lembrando que a abertura do TEMOV deste ano, o professor Jerônimo estava assim, ó,
sendo papai, eu acho que com 1 ou 2 dias do nascimento. Tava em casa. Né? Uhum. Então, muito obrigada, Jean. Muito obrigada, Luísa. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Jean Noal e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. O nosso canal já está com quase 20 mil inscritos. Na verdade, 19.800. Queremos chegar aos 20 mil até o final do ano. Então, se você não se inscreveu, aproveite e se inscreva. Nós estaremos de volta no próximo ano. Desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que seja muito leve, muito feliz e até o ano que vem.